Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Que possamos, nessa noite, estar em comunhão, onde esse ambiente já foi preparado a nós pela espiritualidade maior, desde antes de chegarmos aqui. Temos a certeza que estamos sendo assistidos. Hoje estamos recebendo o nosso irmão James, ou James, como ele me disse que a mãe dele o chama, James, da cidade de Itaquarituba, militador do Centro Espírita Amor e Caridade lá e divulgador da doutrina espírita. Que possamos envolvê-lo nas vibrações de amor, de paz, de carinho, que os benfeitores lá da casa Amor e Caridade, juntamente com os benfeitores da nossa casa, possam envolvê-lo, para que ele possa transmitir o recado a todos nós. E para iniciarmos, darmos início, vamos convidar a nossa amiga Neuza, que ela vai fazer a prece inicial, nos presenteando com uma canção. Boa noite a todos. Convido a todos para que juntos vibremos amor, energias de harmonia e de paz. Mestre Jesus, do lado do monte ensinou,
Boa noite a todos. É uma alegria poder retornar a essa casa. Agradeço a todos aqui presentes, agradeço ao meu querido irmão Orson, a Neuza, a diretoria dessa casa que nos dá oportunidades para aqui podermos falar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, essa verdadeira fonte de luz que é esta casa. Todas as casas representam uma fonte de luz, que é Jesus novamente entre nós, para iluminar a escuridão das nossas imperfeições. Jesus sempre será esse caminho, essa verdade, essa vida, que a doutrina espírita veio para trazer de volta, descrucificando e colocando ao lado de cada um de nós, de braços abertos, não mais na cruz infamante da vergonha, mas para nos abraçar e nos chamar à transformação moral. E é esse Jesus que nós pedimos que possa nos amparar, que possa nos envolver, para que possamos hoje receber dessa espiritualidade as energias necessárias para nos fortalecer e sairmos dessa casa muito melhores do que aqui nós chegamos. No dia 18 de abril do ano de 1857, em Paris, a cidade luz da França, o então professor Hippolyte Léon Denis Rival realizou o lançamento oficial de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, considerado um verdadeiro manual de conduta para uma vida melhor, conforme está escrito em seu frontispício. Trata-se de uma obra que traz questões sobre ciência, filosofia e religião. Mas uma questão nos interessa muito nesta noite em especial. A questão de número 625, quando Ingleton, codificador da doutrina espírita, interroga os espíritos do mundo maior com a seguinte pergunta: qual é o ser mais perfeito que Deus já enviou à Terra, a fim de que nos sirva de modelo e de guia? E os espíritos benfeitores do mundo maior respondem de forma sintética, direta: Jesus. É a menor resposta em palavras, mas é aquela que dispensa qualquer comentário, porque todos nós, ainda que tão pequenos e imperfeitos, já temos a dimensão da grandeza de Jesus em nossas vidas. Todos nós já sabemos que Ele é o maior enviado de Deus à Terra, o que levou Emmanuel a dizer na obra A Caminho da Luz, através da incomparável psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus já era um ser perfeito, puro, evoluído, antes mesmo do nosso planeta ser criado, há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, nos dando uma relativa ideia da grandeza de Jesus. E na literatura universal, Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras do século XIX, que era praticamente um agnóstico ateu, pela primeira vez teve contato com o Evangelho de Jesus, quando a sua irmã, doente, enferma em uma cama, pediu que lesse algumas páginas, e para atender aquela sua irmã, ele toma do Evangelho de Jesus, abre aquelas páginas e encontra ali a transformação da sua vida. Apaixona-se por Jesus, a ponto de escrever uma das mais belas obras de Jesus, intitulada Vida de Jesus, traduzida para quase todos os idiomas do mundo, um best-seller, onde, entre outras coisas, Renan irá dizer que muitos foram os personagens que fizeram parte da história da humanidade. Muitos foram os personagens que colaboraram de uma forma ou de outra para que a humanidade pudesse progredir filosoficamente, religiosamente e cientificamente. Podemos citar Krishna, Buda, Lao Tse, Sócrates, Platão, Aristóteles, Confúcio. Todos esses nomes tiveram o seu papel na história. Todos esses homens viveram dentro da história. Mas somente Jesus dividiu a história. Jesus foi tão grande que não coube dentro da história. Esses personagens sucumbiram dentro da história, mas Jesus dividiu a história entre antes e depois do seu nascimento. E a mensagem de Jesus é tão rica que ele começa a nos ensinar quando ele escolhe vir à Terra, quando ele vai, sendo o homem mais importante que já veio na Terra,
o maior enviado de Deus, o maior emissário de Deus, poderia ter escolhido nascer filho do homem mais importante do mundo conhecido à época, Caio Júlio César Otaviano Augusto, o célebre Augusto, mas escolheu ser filho de José, o carpinteiro, nos dando o exemplo da humildade. Esse Jesus que poderia nascer em berço de ouro, escolheu nascer em uma estrebaria, numa manjedoura, nos dando exemplo da simplicidade. O maior enviado de Deus à terra vai nascer em uma manjedoura, num local simples e humilde. Maria dá a luz àquele que se tornou a luz do mundo. Nasce Jesus, e a história da humanidade jamais seria igual. Ele transforma, ele modifica a realidade de todos os seres. A sua missão é justamente trazer a mensagem do amor de Deus à terra, é transformar, é nos trazer a verdade sobre a divindade, o Criador, não mais aquele Pai do temor, da vingança, da perseguição do Velho Testamento, mas o Deus do amor, de oportunidades, que não pune, mas que oferece oportunidades através da reencarnação. Não o Deus do castigo, do inferno ou do céu, pois o céu e o inferno não existe. O próprio Papa João Paulo II, o saudoso Papa, teria afirmado, segundo matéria da revista Veja, que em suas reflexões, ainda quando vivo, ele chegou à conclusão que o céu e o inferno não são locais geograficamente que se podem encontrar. O céu e o inferno estão na nossa consciência, disse João Paulo II. Até parece que ele leu a questão de número 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga os benfeitores do mundo maior, onde está escrito a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência. Jesus veio para transformar, mas a sua vida não seria fácil, porque naquela mesma noite Maria sonhou que o menino corria perigo, e eles tiveram que fugir para o Egito. Herodes decretara a matança das crianças. 2 anos depois, aproximadamente, José sonha novamente que Herodes havia morrido, o perigo havia passado, e eles retornam para Nazaré. Dão seguimento em suas vidas. O tempo passa. Jesus está agora com 4 anos e meio. E naquele instante, naquela data, Maria, sua mãe, recebe a visita da prima Isabel. Isabel vem de um promontório distante visitar a prima tão querida. Traz consigo o filho João. Maria e Isabel vão preparar o alimento, a alegria, o júbilo do reencontro, enquanto as crianças, João e Jesus, que são primos, passam a brincar no quintal. As primas acabam esquecendo-se das crianças por um instante, e quando percebem o silêncio, elas vão para o lado de fora e não avistam os meninos, e elas saem de um lado para outro, e os meninos estão lá no alto da montanha, a um passo de cair no vale lá embaixo. Maria e Isabel vão até lá. O cuidado, um passo em falso e os meninos cairiam. Isabel chega, pega João no colo. Maria toma Jesus, que estava de pé como um general apontando o vale lá embaixo, para João. Parecia que ele estava dizendo ao soldado os locais onde seriam travadas as maiores batalhas em nome do amor. Naquele momento, Maria carrega Jesus e olha nos seus olhos azuis transparentes e pergunta: meu filho, por que me preocupas dessa forma? Que fazes aqui, meu filho? Estou a cuidar dos interesses do meu pai. Mas o seu pai está na carpintaria, meu filho. O meu pai, o que me enviou, é outro. Ela não tinha a dimensão da grandeza do espírito que estava naquele corpo. As mães carregam seus filhos, vão para casa. É uma noite de alegria, de júbilo. E na manhã seguinte, Isabel está com João do lado de fora. Irão partir para o promontório distante, para casa. E é justamente nesse momento que João faz uma pergunta, cuja resposta seria uma verdadeira profecia. Não quer vir comigo, Jesus? Não, João. É necessário que tu vá primeiro. Eu irei depois.
25 anos se passam. E eis que às margens do rio Jordão, sinuoso e belo, surge a figura de um homem estranho, que vestia-se com pele de animais, que trazia na cintura uma corda amarrada, que alimentava-se com mel e gafanhotos, e que convocava a todos ao arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos todos vós, eis que é chegada a hora do meu Senhor. Eu batizo com a água, mas aquele que virá depois de mim, de quem não sou digno de atar as sandálias, batizará com o fogo do Espírito. Era a voz de João, o Batista, o precursor, aquele que vinha para anunciar a chegada do Messias. E eis que numa manhã inesquecível, João está a batizar a multidão, e lá do vale começa a descer um homem, suave como a primavera, caminhando com um manto sobre a cabeça. João observa, é tomado por emoção, e diz à multidão: eis aí o Cordeiro de Deus, de quem eu sou digno de atar as sandálias. Era Jesus, que se apresentava para a sua missão na terra, com 29 anos e meio. Ele vai até João, é batizado para que se cumpram as profecias, e escolhe agora uma região para começar o seu trabalho, uma região pobre, uma região simples, mas uma região muito bela, uma região em que muitas vezes os doutores da lei em Jerusalém diziam: o que pode vir de bom? Da Galileia. E é na Galileia formosa que Jesus irá começar a sua saga. É ali entre a areia branca de seixos miúdos, entre tamarindeiros, é ali às margens do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibérios. É ali que um homem de 1,75 m, aproximadamente 75 quilos, os cabelos longos caíram aos ombros, que misturavam-se com a barba na tonalidade do ouro ou do mel, os olhos azuis, ele passa a caminhar majestoso, vai convocando o seu colégio. João, Tiago, André, vê no mar um homem simples, rude, da lida, que atira as redes ao mar, aproxima-se dele e o convoca: Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, vem comigo pescar almas para o reino de Deus. E Simão, que era viúvo, ante ao convite do mestre, abandona tudo e o segue sem questionar. Ele vai a uma coletoria e vê ali um publicano, um cobrador de impostos, odiado por muitos, mas não por Jesus, que havia anunciado: eu vim para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. Aproxima-se daquele homem e, olhando nos seus olhos, convoca-o: Mateus, vem comigo contabilizar almas para o reino dos céus. E Mateus, o Levi, que se tornaria um dos evangelistas, ergue a portinhola do balcão e vai até Jesus sem questionar. Que poder tem Jesus, que magnetismo incomparável. Nós nos sentimos atraídos por ele, a ponto da transformação vir de dentro para fora, a transformação mais real, a que ele sempre nos anunciou, porque o reino de Deus, dizia ele, não está aqui e nem ali. O reino de Deus está dentro de vós, e a semente que deve germinar também está aqui no nosso coração. E ele segue convocando o seu colégio, até que o último, Judas, que não era galileu, era um judeu da cidade de Queiroz, e agora ele escolhe um monte qualquer, às margens do mar da Galileia. Dirá um dos evangelistas que ele subiu, dirá o outro que ele desceu, mas o importante é que ali, naquele monte, aureolado de luz, ele disser os lábios para dizer: eis que vos trago a minha paz. Não vou lá dou, como vós a conheceis, mas vos ofereço como somente eu posso vos dar. Porque a paz que conheceis é semelhante ao intervalo entre uma batalha. A paz que conheceis é semelhante à calmaria da superfície do mar morto, mas que esconde no fundo o lodo fétido e imundo. A paz que eu vos trago, somente eu, o Cristo, posso vos dar. E canta o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os que choram, e as suas palavras caem como uma chuva de esperança no coração tão sofrido daquele povo. Desce um monte
e vai para a casa de Simão, uma casa de pedra quadrangular que ele tinha na parte de cima uma abertura como todas as casas, para que pudesse entrar a claridade da luz, mas também a suave brisa daquela região, a clarabóia. E aquela casa, Jesus agora adentra, a pequena multidão o segue, ele passa a falar do reino de Deus, as pessoas são atraídas, todos, de todos os lugares, queriam estar com ele. Rapidamente a casa está cheia, e as pessoas se acotovelam do lado de fora. E é justamente nesse momento que se ouve, em meio à multidão, um grito de lamento que dizia: Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. E a própria multidão respondia num coro egoísta: impossível, impossível entrar, a casa está cheia, nós também desejamos estar lá, mas é impossível. De repente o silêncio se fez, pôde-se ouvir passos na lateral, e o retângulo de luz que começou a ser ofuscado por uma imensa esteira imunda, que foi sendo descida pouco a pouco, suavemente, através de cordas, até que chegou aos pés de Jesus, que estava sentado. Jesus olhou aquele homem, mas parecia um fantasma. Os ossos pareciam saltar para fora da pele, os olhos estavam em órbita, os cabelos desgrenhados, e uma voz que abelava dor e sofrimento e que pedia: Senhor, tende piedade de mim. Jesus olhou novamente e perguntou: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? Ah, Senhor, tu me conheces. Se tu sabes o meu nome é porque tu me conheces. E se tu me conheces, sabe que há 25 anos eu sofro dessa paralisia. Eu creio, Senhor, cura-me. Natanael, filho de Elias, levanta-te e anda. O homem cravou os cotovelos magros no chão e com uma força hercúlea começou a se levantar. Foi a meia altura e deu um titubeio e tombou novamente. Um silêncio que se fez, mas era um silêncio de palavras, porque mentalmente aquela multidão dizia: não é esse o Messias? Não é ele o Filho de Deus? É necessário que cure para que possamos crer. Jesus, que podia captar o pensamento das pessoas, Jesus que era o maior de todos os médios que já esteve à terra, porque segundo Emmanuel, ele era o médio de Deus, captando o pensamento daquelas pessoas. Agora ele se levanta, parecia uma chama viva, olha para aquele homem e com autoridade ele diz: Natanael, filho de Elias, em nome do meu Pai eu ordeno, levanta-te e anda. E Natanael começou a levantar-se. Parecia que duas mãos invisíveis o sustentavam. Ficou de pé, deu um grito: Mestre, que queres que eu faça? Vai e anuncia o que pode o Filho do Homem, em nome do amor. Ele enrola a esteira imunda, coloca sobre os braços e sai. Naquele mesmo instante, uma mulher que estava no canto disse: Mestre, tende piedade da minha filha, que é cega. Jesus vai até ela, estende as mãos e faz com que as escamas e trevas tombem e que pouco a pouco ela visualize a luz novamente. Ao canto, um outro jovem rasga a camisa, mostrando as pequenas feridas da lepra que começava a surgir. Tende piedade de mim, Senhor. Jesus vai e toca, e ela se fecha como pétalas depois da primavera. E Jesus segue naquela tarde memorável, curando, ensinando o Evangelho, até que de repente Simão percebe, a noite caíra e a multidão é insaciável. Simão dá um grito: chega, basta, por hoje, o mestre precisa descansar. Vai até Jesus e o conduz pelo braço, e sai em direção à noite, que estava especialmente bela. Os embólios celestes salpicados pelos pequenos diamantes estelares, a lua podia ser refletida pelo imenso espelho d'água do mar da Galileia. Naquele cenário incomparável, Jesus caminha majestoso e Simão está a seu lado. Orgulhoso, Simão pensa: é Jesus, ele é meu amigo, ele está em minha casa. Mas quando está a pensar, observa olhando Jesus que lágrimas passam a cair da face do Cristo. Então ele interrompe: Mestre, tu choras, mestre. Deve ser de alegria, de júbilo, de contentamento. Não, Senhor, eu choro de compaixão, porque nem tu,
e nem eles me compreendem. Mas, mestre, foi uma tarde memorável. Aquele paralítico, muitas vezes, eu mesmo ajudei com peixes que sobraram da minha pescaria. Aquela jovem cega, quantas vezes eu vi que muitos desdenhavam da sua cegueira. Ai, aquele jovem, a sociedade já estava desconfiada que ele estava com lepra. Ele logo seria expulso para o vale dos imundos. E o Senhor os curou. E tu achas, Simão, que o Filho do Homem veio à terra para curar corpos? Nunca ouviste dizer que não se deve colocar remendo novo em tecido gasto e velho, porque o rombo é ainda maior? Nunca ouviste dizer que não se pode colocar vinho de boa qualidade em odres contaminados, porque senão o conteúdo se avinagre e se perde? Não, Simão, eu não vim para curar os corpos, porque os corpos enfermarão novamente. Eu vim para libertar almas, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. E Simão silenciou diante da mensagem, compreendeu o recado. A noite avançou, Jesus continuou com sua saga na terra, curando, levantando aos caídos, trazendo a maior mensagem de amor, até que naquela quinta-feira sombria e troanesca, ele foi preso no horto de Getsemane. Depois do beijo de Judas, depois que Simão Pedro tirou a espada e atacou o soldado do Sinédrio, Malco, Jesus repreende, dizendo: Simão, embainha tua espada, Simão, porque aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. É a lei do talhão bem compreendida. Quando nós pensamos na lei do talhão de Moisés, que diz que nós podemos tirar a vida daquele que tirou a vida de alguém próximo, que podemos bater em alguém que nos bateu, é uma lei que não foi compreendida na história. A lei do talhão é aquela que diz que tudo que nós fazemos retorna para nós, tanto o bem quanto o mal. Não há regra que fuja da sementeira livre, mas da colheita obrigatória. Chico Xavier já falava com muita simplicidade, mas com muita sabedoria. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que desejamos, mas a partir do momento que nós escolhemos, nos tornamos prisioneiros das escolhas realizadas. Assim é a lei que nos fala que nós temos que plantar para colher, que nós construímos aquilo que logo mais passaremos, e dessa forma vamos encontrando Jesus ali advertindo Simão Pedro, que embainha a espada, é levado ao Sinédrio, onde no julgamento sórdido e arbitrário ele já havia sido condenado, crucificação, às 40 chibatadas entre as regiões das costas e das pernas. Nós não podemos imaginar o que é o flagício romano. A chibata, o instrumento de tortura, era um cabo com 3 tiras, na ponta de cada tira um osso afiado e um pedaço de chumbo, para que quando o carrasco batesse, o osso travasse, e quando ele puxasse, descarnasse o condenado, para precipitar assim a morte daquele que ficaria na cruz. Jesus foi para o Gólgota, carregou a cruz infamante da vergonha, a coroa de espinhos sobre a face. Ali, de braços abertos, ele foi erguido como um pedaço de pano ao vento, e ficou lá. Pilatos havia dito: em uma semana ele será esquecido. Mas Jesus já havia anunciado: o Filho do Homem será entregue aos outros homens, e farão com ele o que lhe aprouver fazer. O Filho do Homem será erguido, mas de braços abertos atrairá todos. E quando todos imaginavam que Jesus havia deixado a terra, que a sua missão seria esquecida, que a sua mensagem de amor ficaria no passado, é justamente nesse momento que ele começa a fazer germinar as sementes que ele lançou, porque a mensagem de Jesus representa uma semente que foi lançada no coração da criatura humana, semente essa que muitas vezes está em germe, aqui dentro de nós, mas que quando vier a brotar, irá crescer e render frutos, 30, 60, 100 por um, pois Jesus que nos anunciou. A mensagem não era para aquele momento, era para o hoje, para o futuro, é para todos os tempos, e a sua mensagem começou a conquistar pessoas que entenderam realmente qual foi a tarefa de Jesus na terra, porque Jesus não veio para nos salvar com seu sangue, conforme muitas religiões ainda acreditam hoje de forma equivocada. Jesus veio para nos salvar simbolicamente de nós mesmos,
mas através dos seus exemplos. Por isso mesmo, modelo e guia. Modelo porque nós olhamos para Ele e precisamos ser como Ele. Guia porque devemos confiar a nossa vida para que Ele nos guie, porque Ele é o caminho. E a sua mensagem começou a nascer, brotar no coração de pessoas por todas as partes do mundo. Na Índia, conquistou uma monja que ensinava inglês no convento de Nossa Senhora do Loreto. Ela pensava estar servindo Jesus, mas estava ociosa, até que teve a oportunidade de fazer experiência litúrgica em Calcutá. E foi conhecer Calcutá. 3 milhões de habitantes à época, 100 mil leprosos. A lepra, doença vírica, morféia, não tinha cura. O leproso era abandonado para fora da casa e muitas vezes padecia na própria rua. Era recolhido pelos carroções e levado aos lixões, onde padeciam lentamente a dor da decomposição. Ela vê a Índia, a miséria, o analfabetismo. Ela vai para a periferia e toma um choque. Ela não conhecia aquela realidade. Ela imaginou que estava servindo Jesus, mas não estava. E quando ela retorna para Loreto, quando ela abre os portões que separam da rua, ela vê a cruz de Jesus, que estava ali há muito tempo. Aos pés, uma placa com a inscrição: tenho sede. Ela pensou: há 2000 anos, Jesus tem sede de amor. E o que eu tenho feito para aplacar sua sede? A semente germinou. Ela adentra, vai aos seus superiores e diz: desejo abandonar a ordem, sem abandonar os votos, castidade, humildade e pobreza, para servir Jesus, que tem sede de amor. Ela toma de uma sacola com alguns objetos pessoais, mais uma freira que vai acompanhá-la e vai para Calcutá. Lá ela começa uma obra sozinha. Ela começa em busca de um galpão que pudesse levar aqueles necessitados. Ela começa a ir à periferia para tentar ensinar aquelas crianças analfabetas, mas não tinha lápis, não tinha caderno, não tinha dinheiro, mas ela tinha Jesus. E ela então, embaixo de uma grande árvore, quebrava um pedaço do galho e começava a escrever na terra para que eles pudessem aprender. Apagava com os pés, escrevia com o galho, alfabetizava aqueles que poderiam dar um futuro diferente para a Índia. Ela vai para os lixões e começa a arrebanhar aqueles cadáveres em vida e levar a esses galpões. Rapidamente o bem contagia, outras pessoas passam a ajudá-la. Começam a vir os donativos, ela começa uma instituição e muitos a questionam: o que pode você, uma simples freira de 1,50 m de altura, de saúde fragilizada, fazer? Eu, uma simples freira de 1,50 m de altura, fragilizada como sou, nada posso. Mas eu, uma simples freira de 1,50 m, fragilizada com Jesus, posso muito. E ela pode mudar a realidade. E começa a mudar a realidade daquelas pessoas. Muitos são aqueles que dizem: mas eles vão morrer. Enquanto todos buscam um lugar melhor para viver, eu, Madre Teresa, desejo dar a esses nossos irmãos um lugar melhor para morrer, com dignidade. E passa a atender, a lavá-los, a dar o caldo reconfortante. A CNN, uma rede de televisão, manda uma equipe para fazer uma reportagem. Precisamos saber quem é essa mulher, essa pequena gigante. E quando eles vão filmá-la, no seu dia a dia, ela está dando banho em um leproso. E aquele repórter aproxima-se para poder entrevistá-la, dando banho naquele leproso. E quando ele sente o odor da decomposição, instintivamente ele se afasta e diz: Madre, eu não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. E ela responde: nem eu, meu filho, porque só se dá banho no leproso por muito amor. E ela amou até doer, como disse um dia ela, e continua amando. Eu sou um lápis na mão de Deus para escrever o que lhe apraz. Foi homenageada com o Prêmio Nobel da Paz. Foi a Oslo para receber, não porque ela desejava a glória, os títulos, ela sabia que tudo isso era transitório, mas porque ela sabia que tudo isso trazia donativos para o seu trabalho, para ajudar os seus necessitados. E quando ela volta em Roma,
ela é colocada num auditório para ser sabatinada por repórteres do mundo todo. E entre as perguntas, um jovem repórter inglês pede a palavra, deseja fazer uma pergunta, mas em verdade não era uma pergunta, era um ataque. É sempre assim. A criatura humana, quando não consegue acender, tenta puxar para baixo aqueles que já estão no caminho. E ele diz: madre, a senhora sabe que o trabalho que realiza, apesar de ser muito bonito, não resolve o problema da Índia, não sabe, irmã? A senhora sabe que tudo que faz é muito pequeno, não representa sequer uma gota no oceano, não sabe? E Teresa de Calcutá, que aprendeu com Jesus, sorriu para aquele jovem e disse: ah, meu filho, como eu sei que o trabalho que tenho feito é muito pouco, como eu desejava fazer muito mais, meu filho, mas ainda não tenho condições. Eu tenho a consciência de que o que faço não representa mais do que uma pequena gota nesse imenso oceano, mas sei também que o oceano seria menor se faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá, essa mulher inovidável, que entrou para a história como um verdadeiro exemplo do amor de Jesus, amando até doer, e continuou amando. Mas esse Jesus, ele vai conquistar corações por todo o mundo. Ali mesmo na Índia, ele vai socorrer um jovem menino de 14, 15 anos, que era hindu, fazia parte do clã dos Sindhs. Ele havia, desde os 7 anos de idade, estudado a todos os textos religiosos, o Vedanta, a Torá, os Upanishadas, o Bhagavad Gita. Ele conhecia todos os textos, estava sendo preparado para ser o sadhu, o grande líder do seu clã. Mas aos 14 anos, mesmo sabendo de tudo, ele não tinha paz, carregado com vazio existencial. Alguém um dia me deu um certo livro de 400 páginas em papel de arroz, de capa preta, o Evangelho de Jesus. Mas ele negou-se a ler e abandonou no seu quarto um canto qualquer, porque ele aprendeu a odiar Jesus. Era um mistificador, um charlatão, e dessa forma ele se viu com aquele vazio existencial, até que ele perde a genitora. A sua mãe parte para o mundo dos espíritos, e ele é tomado por um conflito ainda maior, sem compreender a vida, sem entender o que acontece com ele. Ele vai para a intimidade do quarto e entra uma verdadeira súplica, orando e blasfemando ao mesmo tempo, quanto mais alto. Naquele instante ele pensa no suicídio, deseja acabar com a própria vida para acabar com aquela agonia que ele sente na alma. Mas naquele instante ele olha em cima da prateleira, abandonado, o pequeno livro de 400 páginas, e ele resolve tomar o livro nas mãos e começa a ler. Assim como Ernesto Renan, foi a primeira vez que ele teve contato. Quando ele abre o sermão das bem-aventuranças, quando ele vê a figura daquele homem bom e justo, que oferece um caminho para todos nós, ele se encanta, mas ao mesmo tempo entra num conflito maior, porque ele foi treinado para odiar Jesus. Não podia ser verdade. Ele atira o Evangelho para longe, cai de joelhos naquele quarto humilde, e agora numa prece desesperada ele diz: Jesus de Nazaré, se tu existes verdadeiramente, e é bom, como diz esta obra, vem ter comigo agora e me salva, porque se tu não me apareceres, eu sairei por aquela porta, me atirarei aos trilhos do trem, para que a locomotiva me esfaceie a cabeça. Jesus de Nazaré, se tu existes, vem ter comigo e me salva. Narra Bonerges Ribeiro, biógrafo, e outros, que naquele quarto humilde, no reboco gasto corcomido pelo tempo, uma figura luminífera se faz, uma luz de primeira grandeza, e no meio da luz a figura de um homem bom e doce, de braços abertos, que interroga o menino: Sundar, ó Sundar, que queres de mim? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem procuras. Nasce naquele momento um dos maiores pregadores do cristianismo do século XX, porque aquele menino corta os cabelos longos que possuía até a cintura, a honra do seu clã, e apresenta-se na manhã para o pai, como um cristão convertido. O pai
não conseguia imaginar uma humilhação maior. Oferece o alimento envenenado para o próprio filho e o coloca para fora da casa. Ele se alimenta, começa a passar mal, começa a vomitar o próprio sangue nas ruas. E um pastor protestante de uma missão que passava pelo local vê o menino e resolve ajudá-lo. Leva, cuida dele. E quando esse menino restabelece a saúde, coloca o turbante sobre a cabeça, que lhe era de costume, coloca o manto nas costas e sai a levar Jesus. Seria conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, porque foi colocado para fora da casa descalço e nunca mais quis usar sapato. Aonde ele pisava pelos caminhos de pedra, cortavam-lhe os pés e deixavam um rastro de sangue para levar Jesus. Os ginásios de esportes na Inglaterra, na Alemanha, enchiam para ouvir aquele pregador a falar de Jesus de uma forma apaixonada, eloquente. Todos o admiravam, porque ele trazia uma mensagem de Jesus de forma simples. O amor que Jesus pregou na terra era entregue através das suas palavras. O Sadhu Sundar Singh, o maior apóstolo do cristianismo do século XX. Que homem é esse Jesus de Nazaré, que vem conquistar corações por todas as partes? Aqui no Brasil, ele viria buscar um menino pobre, numa dessas tantas cidades perdidas no estado de Minas Gerais. Ele iria em busca de um menino que à época tinha apenas 4 anos e meio. Havia perdido a genitora e chorava de medo da tempestade. Naquele momento ela aparece para ele e diz: meu filho, vem aqui na janela, olhe, os raios são o balé, o trovão é o aplauso. Nunca tema as coisas de Deus, confia em Jesus e Ele nunca irá te desamparar. E o menino Chico passa a confiar em Jesus com 4 anos e meio. A vida segue, ele é entregue para uma madrinha que tinha uma doença emocional, uma necessidade patológica de bater no menino todos os dias. Eram surras diárias e, não contente, enfiava garfos no baixo ventre, a ponto de que eles ficassem dependurados, não deixando que o menino retirasse. A vida de Chico não era fácil. Certo dia ele corre para o quintal desesperado. Ele coloca as mãozinhas como a mãe dele ensinou: ora Jesus. E ela aparece para ele: mamãe, mamãe, leve-me daqui, mamãe, eu já não aguento mais, eu não suporto mais, mamãe. E aquela mãe, com o coração dilacerado em lágrimas, diz: não posso, meu filho, mas confie em Jesus. Tudo que você passa agora será de grande valia no seu futuro. Crê em Jesus, meu filho. E ele continua acreditando. Certo dia ela aparece e diz: meu filho, eu terei que me ausentar durante algum tempo, não irei mais poder ver você, mas eu orei a Jesus, e Ele irá enviar um anjo para cuidar de você, meu filho. E ele fica animado com a ideia de alguém que cuide dele, e logo vem a notícia: João Cândido havia se apaixonado por uma nobre mulher, Cidália Batista, e ela fez uma exigência inusitada, que ele reunisse os 9 filhos, para que ela pudesse cuidar. E os filhos foram chegando um a um, até que veio o menino Chico, magro, franzino, olhar triste. E Cidália olha aquele menino, observa as manchas que ele tinha naquela camisa surrada, e vai até ele, abaixa-se, discretamente levanta a camisa, e vê as cicatrizes dos garfos. Ela é tomada de compaixão, abraça o menino de maneira tão forte, e olha para os seus olhos e diz: Chico, meu filho, você sabe quem eu sou? Sei, sim, senhora, é o anjo que Jesus enviou para cuidar de mim. E o anjo Cidália Batista cuidaria de Chico como ninguém, defendendo até do próprio pai, que muitas vezes quis internar Chico. Ela foi de extrema importância na vida do menino, e ele seguiu com suas lutas, com suas batalhas. Tomou conhecimento com o espiritismo, porque sua irmã estava enferma, era uma obsessão. O casal Perácio vem para fazer o processo da desobsessão. Ele conhece o espiritismo e não abandona mais. Agora ele segue a doutrina, conhece essa doutrina libertadora, que em verdade é Jesus de volta, porque o espiritismo descrucificou Jesus. Nós temos 2 cristianismos na terra: o cristianismo da igreja mãe, da igreja católica apostólica romana, que foi modificada ao sabor da emoção de Roma. Nós
Mas nós temos o cristianismo primitivo, o de Jesus, daquele homem que dizia: as aves têm seus ninhos, os animais seus covis, mas eu que sou filho do homem, não tenho uma pedra para descansar a cabeça. A doutrina espírita traz esse cristianismo, daquele Jesus que dizia que o maior entre os maiores no reino dos céus é o que mais servir na terra. E Chico agora leva essa mensagem, passa a dedicar-se a todos os necessitados, uma obra social fabulosa, mais de 450 livros que ele deixou, numa materialização do pensamento dos espíritos, porque não há mediunidade mais fabulosa. Materializar o pensamento dos espíritos para que nós possamos consultar, ler, estudar, buscar esse conhecimento. Temos nas bibliotecas todo esse tesouro, graças a esse processo, graças a Chico Xavier, que tinha uma mediunidade incomparável, a vidência, a mediunidade de cura, materialização, mas se dedicou à psicografia, até porque disse um dia que a maior alegria que ele possuía era justamente quando conseguia trazer uma mensagem de uma mãe para um filho ou de um filho para a mãe, porque ele sabia a dor da separação, ele viveu essa dor e sabia da alegria que é poder ter contato com esse mundo espiritual. A sua missão era justamente essa: consolar os corações. Certo dia me perguntaram, em um programa de televisão, uma apresentadora famosa, Chico Xavier, fale para mim da importância do nome Jesus para você. E ele resolveu contar uma história. Ah, minha irmã, no ano de 1953, eu morava ainda em Pedro Leopoldo, tinha um pequeno grupo de amigos que faziam visita aos necessitados, aos doentes. Foi quando Dona Laura, uma senhora muito distinta, pediu que nós fôssemos até a sua casa, porque a sua irmã estava hemiplégica numa cama imuda. E aí começamos a visitá-la. Era Valéria. E começamos a ir fazer nossas orações, nossas preces. Levávamos um pedaço de bolo, um doce qualquer. Ela não conseguia falar, ela se expressava pouco, mas ela ficava feliz com a nossa presença. Durante 6 anos eu a visitei, todos os sábados. Durante 6 anos eu dizia a ela: Valéria, fala Jesus, Valéria. E ela tentava, mas a língua enrolava e não saía nada. Até que no ano de 1959, Dona Laura mandou me chamar. Valéria estava muito doente, a pneumonia. Os médicos já haviam passado os antibióticos, mas ela não reagia. Ela ardia em febre. E Chico vai até ela: olha, aquela jovem a quem ele tanto tinha estima. E diz: ah, Valéria, lembra de Jesus, Valéria? Ele caminhava pelos caminhos da Galileia, ele curava a todos os cegos, aos paralíticos, ele era capaz de libertar a todos. Lembra de Jesus? Pensa, minha filha, em Jesus. Imagina que você está indo até ele e aos seus pés você vai chamá-lo. Chama Jesus, Valéria. E Valéria, do íntimo da alma, tomou a força para dizer: Jejujo. Ah, Chico se emocionou. Jesus, ah, minha filha, você falou Jesus. Dona Laura, venha ver, ela chamou Jesus. Fale, Valéria, fale. Jejujo. Ah, que emoção, fale de novo. Eu estou tão emocionado. Jejujo. Então Chico disse: ah, minha filha, Jesus vai te curar, tenha certeza disso, tenha certeza. E ele foi embora. Mas na manhã seguinte, a notícia: Valéria havia falecido. Jesus curou, libertou o espírito, porque a doença não estava no espírito, mas sim no corpo físico. E aí Chico Xavier narra que o tempo passou, ele fora para Uberaba, já era o ano de 1976, e ele sofreu um infarto muito grave, e os médicos mandaram que ele ficasse internado na própria casa, para não causar alvoroço no hospital. Era preciso alguém à porta, para não deixar entrar ninguém. Repouso absoluto. Mas os espíritos não obedeciam. E diariamente eles vinham visitar Chico. Espíritos de Uberaba, de Pedro Leopoldo, de tantos locais. Até que um dia uma jovem muito bonita aproxima-se e diz: Chico, ô Chico, você lembra de mim? E ele olha, tenta pela tela da imaginação e não se recorda. Ah, minha filha, a minha memória está muito estragada pela doença. Fale o seu nome.
Fale o seu sobrenome. Não, Chico, você queria muito bem a mim, e eu quero muito bem a você. Você me visitava, e eu vim te visitar. Eu vou falar apenas uma palavra, e você vai saber quem eu sou. Então fale, minha filha. Jejujo. Jejujo. Ah, Valéria, é tão Valéria, que emoção você, que linda você está, Valéria. Você veio me ver, Valéria. Ah, eu não mereço a sua visita, eu não mereço. Chico, todas as vezes que você ia me visitar, você falava da importância de Jesus. Hoje, eu quero te dizer, continue acreditando, porque Jesus nos liberta. Coloca as mãos sobre o peito de Chico e a dor desaparece. A importância do nome Jesus na vida de Chico Xavier. Esse homem incomparável, esse apóstolo da humildade. Muitas vezes diziam: ah, Chico Xavier, você é um fenômeno. Eu não sou nada. A começar pelo nome. Me chamo Francisco. Se tirar o Fran, só resta o Cisco. Mas a sua mediunidade, Chico Xavier, quer saber sobre a minha mediunidade? Imagine um sapo com uma vela acesa na cabeça. A vela é a mediunidade. Quando ela se apaga, resta apenas o sapo, que se atira no charco e desaparece no anonimato. Esse era Chico Xavier, o apóstolo da humildade. Qual o momento mais feliz da sua vida, Chico? Ah, eu me recordo de uma oportunidade que eu tinha um compromisso no banco. Estava para entrar no circular quando uma criança veio, dizendo: seu Chico, espera, seu Chico. Ante ao compromisso e atender a criança, eu preferi a criança. O ônibus se foi, o menino pulou no meu colo, me deu um beijo na face e entregou uma flor. Toma, seu Chico, esta flor que eu colhi no jardim de Deus, na rua. Eu gosto muito do Senhor. Foi um dos momentos mais felizes para Chico Xavier, porque ele não contava os momentos pela glória, pelo poder, pela fama, porque tudo isso é transitório, mas sim pelo sentimento verdadeiro do amor. Eu quero morrer no dia em que todos estiverem felizes, porque eu não tenho direito de entristecer meus irmãos. No dia 30 de junho do ano de 2002, o Brasil havia ganhado a Copa, era pentacampeão. Chico passou o dia todo desacordado no seu quartinho humilde, cercado por alguns amigos próximos e pelo cardiologista. Às 7h30 da noite, Chico abre os olhos e com dificuldades pergunta: o Brasil ganhou? Ganhou, Chico, é penta. Pai nosso que estás no céu. E fechou os olhos, serenamente, como viveu na terra, para seguir como uma borboleta luminosa que deixa o casulo em direção a Jesus. Esse Jesus ao qual evocamos o seu nome, a sua mensagem de amor nessa noite em especial. Esse Jesus ao qual nós elegemos como modelo e guia, nosso irmão maior, que não coube na história, mas que se tornou a própria história de todas as vidas de nossas vidas. Esse Jesus que amava as criancinhas, que atendia aos idosos e que socorria os corações mais necessitados, é o ideal mais fulgurante de toda a humanidade, e que um dia estará presente no coração das criaturas humanas, e todas. Dia virá, e nós já podemos anunciar a alvorada desse dia que virá, onde todos nós daremos as mãos, eliminaremos as nossas diferenças, aceitaremos as nossas afinidades, e juntos, todos nós, cantaremos um hino em louvor a esse homem Jesus, que não coube na história, se apresenta de braços abertos, não mais na cruz infamante da vergonha, mas como uma ponte luminosa que nos levará diretamente ao Pai, porque Jesus é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. E assim, todos
todos nós ainda envolvidos por essas vibrações, podemos sentir a presença de Jesus. Divino amigo e mestre, o que temos nessa noite é agradecer. Agradecer pela oportunidade grandiosa. Agradecer por estarmos aqui. Nesta noite de festa espiritual, onde não podemos ver, mas sentimos em nossos corações. Que os ensinamentos hoje aqui não fiquem circunscritos somente nesse momento, que de retorno aos nossos lares, onde quer que nós estejamos, podemos levar conosco para toda a nossa vivência e eternidade os belos ensinamentos do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos sempre da prática do mal. Que assim seja. Não temos muitas palavras para dizer, né? Nosso agradecimento. Que Jesus possa continuar ofertando a você toda essa vontade de levar o Evangelho do Cristo e que de retorno à casa Amor e Caridade de Itaquarituba você leve um abraço fraterno daqui da nossa casa. Muito obrigado. E já estamos com saudade, né? Com certeza, o Orson já vai ajeitar aí a situação. Uma boa noite a todos.